Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Bora falar sobre calor sensível e calor latente, suas diferenças, forma de aplicar, como calcular e a resolução em exercícios em que é necessário utilizar o calor sensível e o calor latente juntamente na resolução. Bom, primeiro falar sobre calor sensível. O que é? O calor sensível ele causa a variação da temperatura do material. Então, é um tipo de energia térmica que causa variação de temperatura. E como eu calculo essa quantidade de calor? Q é igual a mc delta θ, ou aqui pode ser um delta T, tá? Dependendo do livro, pessoal. Variação de temperatura. Então, Q é a quantidade de calor, ok? Do corpo, do material. Quantidade de calor. O M é a nossa massa. O C minúsculo é o calor específico que nós vimos na aula passada. Então, o calor específico ele é exclusivo do material. Cada material tem um calor específico diferente. E o ΔT é a variação da temperatura. É assim que a gente calcula o calor sensível numa determinada amostra. Na verdade, a quantidade de calor sensível numa determinada amostra. Já o calor latente, ele, na verdade, também é uma energia térmica, só que ele causa mudança de fase da matéria. Como assim? Bom, pessoal, quando a matéria está sofrendo fusão, solidificação, vaporização, não importa qual é a mudança de fase, ela não tem variação de temperatura. Por exemplo, o gelo. O gelo a 0 graus Celsius é gelo. Mas quando ele vai se transformar em água, ele se transforma primeiro em água a 0 graus Celsius. Então, para transformar o gelo em 0 graus Celsius em água na mesma temperatura, ou seja, água em 0 graus Celsius, nós temos o calor latente. E como a gente calcula o calor latente? A quantidade de calor, também representada por Q, ok? É igual a massa, do mesmo jeito do outro lado, só que esse é o valor do latente de fusão, latente de vaporização, latente de condensação, latente de liquefação, não importa, esse é o valor do calor latente. Ou seja, quanto de calor 1 grama do material precisa ganhar para ficar variando, ou melhor, para ficar mudando o seu estado da matéria. Vamos embora falar sobre isso? Quantidade de calor para variação de temperatura e mudança de estado, tudo numa coisa só. Imagina você então que você tem um gelo a menos 5 graus Celsius e eu quero transformar isso em água a 40 graus Celsius. A primeira coisa que você tem que fazer é ir esquentando o gelo até que esse gelo continue sendo gelo, só que agora a 0 graus Celsius. Porque não transforma em água sem virar gelo a 0 primeiro. De gelo a menos 5 até gelo a 0 graus Celsius, nós temos variação de temperatura. Então, o calor aqui foi sensível. Perfeito? Como calcula essa quantidade de calor? mc ΔT. Usaria o Czinho do gelo, que é 0,5, inclusive. A variação de temperatura, final menos inicial, então 0 menos 5, que seria 5. E a massa da amostra, que até agora não importa. Só que agora a gente tem gelo a 0, não é isso? Qual é o próximo passo? O próximo passo é dar calor para esse gelo a 0, para ele finalmente se transformar em água. Quando transformou em água, ainda não é em 40 graus Celsius, é em 0 graus Celsius. Aqui notem que a gente não tem mudança na temperatura, mas tem mudança no estado da matéria. Deixou de ser sólido, passou a ser líquido. Então a forma de calor que ele ganhou aqui foi latente. Como calcula? Q é igual a m vezes L. O L da água de fusão, latente de fusão, transformar de sólido para líquido, é 80 calorias por grama, tá? Mas daqui a pouco vocês vão ter isso tabeladinho, vão usar tanto que a gente acaba decorando. Próximo passo é pegar essa água que está a 0 e finalmente transformar em água, continua sendo a mesma matéria, no mesmo estado, só que aquecendo, agora a 40 graus Celsius. Como calcula? Bom, se trata de calor sensível. Professor, por que é sensível? Porque variou a temperatura. Calcula com Q igual a mc ΔT. Só que esse Czinho aqui agora é o Czinho da água. Esse Czinho aqui, vamos lembrar, era do gelo. Esse Czinho é da água. Para você ter uma ideia, os valores seriam aproximadamente 0,5 caloria por grama grau Celsius e aqui 1 caloria por grama grau Celsius. Ok? Então, assim eu montaria a minha conta. Só que aí o que eu faria para achar o resultado de quanto calor usou? Bom, bastaria somar esses três valores. Vamos a alguns exemplos?
primeiro só com latente ou só com sensível, depois só com latente, e aí sim trocando até chegar em exercício que misture eles. Qual a quantidade de calor necessária para transformar 400 gramas de gelo, massa, de 0 em água a 0? Aqui, pessoal, não tem mudança na temperatura, então Q é igual a M vezes L. A massa é 400. E o latente, pessoal, o exercício deveria dar para você. O latente de fusão do gelo, ou seja, a quantidade de calor para transformar gelo em água, é 40 calorias por grau Celsius. Então, 40 vezes 400. 400 vezes 40, 4 vezes 4, 16, dá 16.000 calorias. Perfeito? Muito simples esse, porque não teve nada além da mudança de estado. Próximo exemplo. Qual a quantidade de calor necessária para transformar 200 gramas de água de 10 em água a 30? Note que aqui é a água, só que vai variar de 10 para 30. Então o calor é sensível, Q é igual a mc ΔT. Que é igual a massa, 200, Czinho da água é 1, variação de temperatura, aqui ó, ΔT é a temperatura final, menos temperatura inicial, 20 graus Celsius. Então, vezes 20. Que é igual a 200 vezes 1, 200, vezes 20, 2 vezes 2, 4, com 1, 2, 3 zeros. 4.000 calorias. Simplesinho, né, pessoal? Bom? Qual a quantidade de calor necessária para transformar 100 gramas de gelo a menos 10 em água a 50? Agora sim, olha, eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius. Primeira coisa, eu aqueço até virar gelo a 0 graus Celsius. Aí eu pego o gelo em 0 graus Celsius e finalmente transformo em água. Só que não consigo variar a temperatura a 0. E pego a água a 0 e finalmente aqueço, transformando em água a 50 graus Celsius. Aqui, variação de temperatura, mc ΔT, só que esse Czinho do gelo. Mudança de fase, ml. Aqui, de novo, variação de temperatura, mc ΔT, só que o Czinho da água. E a quantidade de calor é a soma dessas três quantidades de calor. Vamos ao exercício? Q é igual massa 100, Czinho do gelo 0,5. Qual foi a variação de temperatura de menos 10 até 0? Final, 0, menos 10. Então, olha lá. A ΔT aqui é 0, menos 10, que dá 10, não é isso? Graus Celsius vezes 10. Mais, aqui M vezes L, M é 100, o L é 80 de fusão, como a gente falou anteriormente. Mais M, 100, Czinho da água 1, e a variação de temperatura de 0 a 50, final menos inicial, 50 menos 0, 50. Então, o que é igual? Bom, 0,5 vezes 10, 5 vezes 100, 500, mais 100 vezes 80, 8.000, mais 10 vezes 1, 100 vezes 50, dá 5 vezes 1, 5, com 3 zeros, 5.000. Basta somar, que é igual a 8.000 mais 5.000, 13.000, mais 500, 13.500 calorias. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. É isso aí. Até a próxima.